E aí, pessoal, o Grêmio confirmou a saída de Renato, já temos favorito para o cargo e temos algumas informações importantes que devem movimentar o Grêmio nos próximos dias. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas sem antes, no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$ 4.000 de renda extra por mês. O investimento de R$ 67, não perca esta oportunidade, não é nada mirabolante. Está aqui no primeiro comentário deste vídeo e também na descrição. Gente, o Grêmio confirmou através de um comunicado, de um vídeo do presidente Romildo, que falou num comum acordo para a saída do técnico Renato Portaluppi, algo que se especulava muito forte desde a eliminação e que de certa forma hoje apenas confirmou através de uma reunião extraordinária do Conselho de Administração que aconteceu ainda pela manhã. E o presidente, à tarde, conversou com o Renato e chegaram a esse acordo. E chega e é preciso valorizar, sobretudo, os feitos de Renato Portaluppi em mais essa passagem. Ele que é o treinador com o maior número de jogos no comando do Grêmio, que a gente precisa, sim, aplaudir, valorizar. A gente sempre tem que separar a figura do ídolo Renato com, obviamente, esses últimos, os 2 últimos anos, sobretudo os últimos meses do trabalho do Renato, que estava cansado, que não apresentou rendimento e que, como é natural, nas grandes estruturas, a saída foi algo importante. A partir daí, ao rompimento, Renato sai para a entrada. Junto de Renato sai o Alexandre Mendes, o seu assessor, e também o Vitor Hugo Signorelli, o segundo assistente. O Grêmio desfaz um ambiente de vestiário que era, sim, comandado pelo Renato. O Grêmio não tem hoje a figura do vice-presidente de futebol, o Grêmio não tem a figura direta do executivo de futebol, o Renato era toda essa figura. E a partir do momento em que há o rompimento, a gente precisa também começar a entender que tudo vai mudar. O que sai da reunião que definiu a saída do Renato? Sai a necessidade do Grêmio recuperar o futebol. E eu falo futebol como estrutura de departamento. O Grêmio, nos últimos anos, entregou muito para o Renato, deu forças para o Renato, demitiu figuras importantes como preparador físico em determinado momento, como departamento médico em determinado momento, como a estrutura, por exemplo, toda médica, fisiologistas, fisioterapeutas históricos dentro do Grêmio. O Grêmio acabou demitindo todos em nome dessa estrutura que o Renato comandava. Pois agora o Grêmio volta a ter que construir esse processo. Só para se ter uma ideia, quem vai treinar o Grêmio nas partidas do Campeonato Gaúcho na sexta-feira e no domingo, amanhã o Grêmio ainda já tem o jogo contra o Caxias, é Thiago Gomes, o treinador da transição, que é, para mim, um ótimo nome, um ótimo treinador, que vai ter muito sucesso, mas que não está no departamento, dentro do departamento de futebol profissional hoje, que vai chegar, que vai fazer um treino hoje, vai jogar amanhã, vai fazer outro treino no sábado para jogar. Por quê? Porque a estrutura do departamento era toda baseada no Renato. E em cima dessas questões a gente precisa obrigatoriamente fazer também uma análise de como o Grêmio trabalhou isso e por que hoje existe essa dificuldade tão grande. E claramente isso está relacionado com a forma como foi gerido. Por isso, o que sai dessa reunião, voltando ao assunto? O Grêmio vai fortalecer mais uma vez o departamento de futebol. Seja com a figura do vice-presidente, seja com a figura do diretor técnico, seja com a figura de um outro executivo. O fato é, o Grêmio não vai deixar mais na mão do treinador todo o processo do departamento de futebol. E faz bem. O que a gente sabe até agora? A informação que eu tenho é que o Grêmio fortalece esse departamento e a partir daí vai começar os trabalhos com o treinador. Sempre pro ilusório do torcedor é quem é o novo treinador. E hoje nós temos um favorito. Segundo a análise de alguns membros da imprensa, o favorito é Thiago Nunes, treinador que já passou pelo Grêmio, inclusive em 2013, eu acho que em 2014, pelo Sub-15 do Grêmio. Exatamente. O Grêmio ali tinha um trabalho, botou o Thiago como Sub-15 e ele depois treinou, por exemplo, São Paulo de Rio Grande, treinou Veranópolis, enfim, treinou equipes do Lajadense, se não me engano, treinou equipes do interior para começar como assistente técnico lá no Atlético Paranaense, depois assumiu a condição a partir da saída do Fernando Diniz, é campeão pelo Atlético Paranaense da Sul-Americana, é campeão pelo Atlético Paranaense
da Copa do Brasil e vai ao Corinthians. No Atlético, um trabalho fantástico. No Corinthians, não. Chega lá, sente a estrutura, sente a pressão, o time não desenvolve e ele é demitido poucos meses depois de chegar, inclusive com uma imagem que não ficou muito boa por lá. Mas, internamente, tem boa visão, todos têm muita curiosidade em tê-lo trabalhando aqui. Só que, quando a gente fala em ilusório do torcedor, a gente fala na ponta final quem vai para casa mata. Mas o Grêmio quer mais do que isso. O Grêmio quer uma estrutura de departamento de futebol que pode começar, por exemplo, com a contratação de um grande executivo, que pode começar, por exemplo, com a contratação de um grande diretor técnico, e a partir daí o técnico vira uma figura secundária dentro do processo. E eu não estou dizendo secundária para diminuir, eu digo secundária para entender o tamanho que é um departamento de futebol, que é o que a gente espera do Grêmio. O que a gente espera é exatamente um departamento forte, coeso, que dê estrutura. Para mim, um dos principais erros que o Grêmio cometeu com o Renato foi entregar para o Renato algo que ele não podia dar. O Renato não podia ter... O Renato precisava ter respaldo, muitas vezes, dos dirigentes, algo que não teve, acabou se expondo, não teve contraponto e aí botou os pés pelas mãos e criou problemas para ele mesmo. Essa foi uma das dificuldades. E o Grêmio faz esse diagnóstico a partir do momento em que quer fortalecer mais uma vez o departamento de futebol. Não dá para ter o presidente como interino, o CEO como interino e um treinador que vai, para toda e qualquer dificuldade, ter que tentar resolver tudo sozinho. Não é assim que funciona, sobretudo nas grandes estruturas, que é o caso do Grêmio. Outros nomes foram citados também, mais em nível de especulação é verdade, mas já vi citarem o nome do Lisca, já vi citarem o nome do Beccacese, já vi citarem o nome do Schelotto, mas nada que se possa rigorosamente confirmar. Pelo contrário, acho que não existe confirmação, existem vontades internas, mas acho que essa discussão ela só vai existir no momento em que se discutir o maior, se discutir o departamento de futebol como um todo, entendendo a figura do vice-presidente, entendendo a figura do diretor executivo, para a partir daí tu colocar os nomes de treinador e se consumir, e se colocar e se enfim, montar algum tipo de nome mais forte que se possa montar uma proposta. Essa é a tendência e essa é a verdade em relação a casos como esse. O treinador de um grande clube, ele é muito importante, mas um clube precisa ter a sua estrutura do departamento de futebol muito bem consolidada para que ele ganhe forma. Hoje, eu colocaria como favorito Thiago Nunes. Eu acho que o Thiago Nunes, pelo que eu conversei, é o treinador que pelo menos todos, de alguma maneira dentro do Grêmio, entendem como uma boa possibilidade. Mas eu, sinceramente, nesse momento, não fecho com ninguém. O que eu fecho é, o Grêmio precisa ter na estrutura do departamento de futebol a sua força. E isso pode ser feito com grandes nomes ou de treinadores veteranos, por exemplo, a figura do Filipão, que é um histórico gremista e um homem que poderia contribuir muito, talvez não mais como treinador, mas como um diretor técnico, para dar suporte para esse trabalho e, sobretudo, tentar entender como funcionam essas estruturas. O Grêmio precisa mais do que apenas um treinador. Essa é uma lógica que me parece definitiva dentro da estrutura. A gente sabe que hoje a moda é, vamos achar um treinador na Argentina. Coloque um treinador argentino aqui, se não tiver suporte, em 3 meses ele está queimado. Não esqueçam, o Grêmio está saindo do seu grande ídolo, do maior ídolo da sua história, para um novo trabalho. E quando se tem essa realidade, se tem que ter ainda mais cuidado. Ainda mais cuidado. O Grêmio não pode mais errar. O Grêmio demorou muito para tomar essa atitude, muito tempo. Todos viam que o trabalho estava ruindo e agora a gente precisa recuperar. Lembrando, o Grêmio tem a Sul-Americana e é protagonista na Sul-Americana e tem, me parece, pelo que eu tenho escutado, que a partir de agora a nossa prioridade, uma palavra que eu acho que é muito ruim para o gremista ouvir nos últimos anos, mas a palavra prioridade vai caminhar para o Campeonato Brasileiro. E lá no Campeonato Brasileiro o Grêmio tem que estar muito forte, já com um trabalho consolidado para chegar e conseguir pelo menos um sucesso forte aí brigando pelo título, é o que todos desejam. Enquanto isso, vamos ver o Thiago Gomes, vocês vão gostar do que vocês vão ver. Esse conhece muito e mais. Esse trabalhou com todos os meninos que estão ali e vai botar eles para jogar, vocês podem ter certeza. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.